Tá, pessoal, obrigada, então. Tá, pessoal, bem informal aqui a disciplina, tá? Então, eu fiz gestão de processos da especialização em gestão pública, tá? Eu sou a Gabriela. Contar um pouquinho, assim, da minha trajetória, para vocês me conhecerem. Eu sou formada em engenharia de produção aqui na URGS, e trabalhei em estágio numa consultoria que trabalhava com gestão de processos, gestão da qualidade, né, que atuava basicamente aqui no Rio Grande do Sul, bastante no interior do estado. Me formei, continuei trabalhando nessa consultoria, depois prestei concurso para técnico administrativo da universidade, entrei na universidade para criar o que a gente chama de escritório de processos. O escritório de processos era um setor, então, que nós criamos em 2012, aqui na URGS, dentro da Pró-Reitoria de Planejamento, que é um setor responsável por implantar a gestão de processos nos órgãos, né? Então, é uma iniciativa, não foi única na URGS, né? Vários órgãos públicos tomaram com essa iniciativa bem nessa época, né? 2012, 2013, por ali. E a URGS foi a pioneira nas universidades federais, né? Agora é algo que se alastrou pelo Brasil todo, todas as universidades, todos os órgãos públicos trabalham gestão de processos dentro dos seus escritórios de processos ou outros setores, mas sempre tem alguém, né? Um grupo de pessoas que tem essa função. Então, nós começamos em 2012, começamos com as diretrizes, mapear alguns processos na universidade, entrei no mestrado, na engenharia de produção também, fiz meu mestrado na área de arquitetura de processos, que é um tema que nós vamos ver aqui também um pouquinho, a arquitetura de processos, essa fase inicial, né, que é organizar os processos da instituição, né, como é que a gente organiza isso, então eu desenvolvi um método nisso. E aí eu fui convidada para entrar na escola de administração para dar algumas disciplinas, né? Que antigamente a professora Angela Brodbeck, que trabalhava conosco, dava e me passou as disciplinas de gestão de processos, né? Então, a minha ideia é trazer bastante conhecimento técnico para vocês, né? Trazer o teórico, mas bastante ferramental também, que eu acho que é importante, né? Que uma especialização, a ideia é que seja um curso que ajude a vocês a aplicar o que vocês aprendem. Então, eu gosto bastante de coisas práticas. E o nosso escritório de processos, ele se expandiu, né? A gente começou a trabalhar também com a área de planejamento, com a área de governança, com a área de gestão de riscos, com a área de gestão de dados, né? E tudo isso é conectado a processos. Então, eu quero trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, lá no finalzinho da disciplina, como é que tudo isso se conecta. Porque a gente não faz gestão de processos sem trabalhar planejamento, a gente não faz trabalhar governança e gestão de riscos, e provavelmente são temas que vocês estão vendo na administração pública, ou no trabalho de vocês, ou aqui nas disciplinas, né, que são coisas que estão acontecendo e se juntando, e temos muitas demandas de órgãos externos a fazer gestão de risco, a fazer governança, a fazer riscos por processos, né, então a ideia dessa disciplina é ajudar nisso tudo. Então, a disciplina é gestão de processos, mas também conhecido como gestão por processos e também como BPM, que é o Business Process Management, que é o nome em inglês dessa disciplina, dessa metodologia, tá? Dessa forma de fazer gestão. Bom, então a disciplina, ela tem uma carga horária de 15 horas, é 2 semanas, então é uma disciplina curta, então a ideia, eu vou trazer aqui um panorama geral do BPM, vou trazer bastante a questão de métodos e ferramentas, não vai ser possível aprofundar todos os assuntos, tá? Mas eu vou ficar à disposição, vou trazer também as referências para quem quiser se aprofundar, né? E por que eu falo isso? Porque a gestão de processo, ela pode ser uma especialização sozinha, tá? Ela tem conteúdo suficiente para ser uma disciplina, uma especialização com diversas disciplinas, né? Então, a ideia da aula é trazer um pouquinho desse conteúdo, ninguém vai sair especialista em processos, mas o que é importante? É conhecer o que são processos, o que é fazer gestão de processos, como é que aplica isso, quais são os primeiros passos, como é que modela, analisa, né? E aí quem tiver interesse em prosseguir com isso, eu vou estar à disposição para aprofundar o conhecimento. Tá? Dito isso, a nossa avaliação ela é composta por 2 notas, que são os exercícios de aula. Tá? Nossas aulas elas vão ser a maioria assíncronas. Né? Então, foi preparado todo o conteúdo, vocês vão fazendo, eu vou mostrar depois. Vocês escutam os vídeos, fazem as leituras, fazem exercício. Né? Vai ter todo assim, e aí esse exercício vale 60% da nota. E a prova final que vale 40%. Tá? Nós vamos ter 2 aulas síncronas, uma é essa, que eu vou trazer a apresentação das disciplinas, apresentação um pouquinho o que é esse mapa, o que eu botei aqui, o que é esse ciclo de vida BPM, e depois no dia 19, que é a próxima segunda-feira, que é uma aula para esclarecimento de dúvidas. Né? Então, vocês vão fazendo as aulas, vão fazendo as atividades, vão anotando as dúvidas, podem ir postando no fórum, a gente vai ter um fórum lá no Moodle, que eu vou mostrar onde fica, e aí na segunda-feira eu trago os conteúdos, as dúvidas de vocês, que vocês forem postando, pode trazer as dúvidas na hora,
ou temas que vocês acham interessante se aprofundar um pouco mais. Aí eu trago isso tudo na segunda aula síncrona, tá? A disciplina, então, ela é dividida em quê? São 7 partes. A primeira é os conceitos de visão geral sobre BPM e o ciclo de vida. Então, é um pouquinho disso que eu falei, assim, ó, o que é essa gestão de processos, né? Então, gestão de processos não é uma coisa nova, tá? Ela tem o BPM, que é o nome atual, mais usado, ele tem origem lá na que a gente chama de padronização de processos, organização de métodos, talvez alguns de vocês conheçam essa disciplina, gestão da qualidade, qualidade total, Lean, Six Sigma, tudo isso são coisas que o BPM bebeu na fonte. Né? Então, ele não revolucionou, não criou nada novo, assim, como metodologia. Ele juntou ideias, conceitos, técnicas e ferramentas. As ferramentas da qualidade, por exemplo, que a gente vai ver, que vocês conhecem, elas são lá do TQM, do Total Quality Management, lá do Lean, da produção Toyota. Ele foi juntando tudo isso e criou o que se chama BPM, Business Process Gestão de Processos. E, como isso foi feito pelos anos 2000, mais para cá, foi muito focado também em automação. Então, ele juntou reengenharia de processo também, uma das questões que se bebeu muito na fonte. Então, ele juntou boas práticas e ideias, conceitos de todas as disciplinas, focou bastante em automação, juntou com disciplinas de tecnologia da informação e gerou o BPM. E aí isso foi evoluindo, foi se aplicando. E um dos grandes desafios hoje do BPM é voltar um pouquinho essas origens e ser mais do que automação. A questão de que as pessoas gostam muito de ferramenta, gostam muito de sistemas, hoje o BPM está tão focado em automação que eles esquecem um pouquinho na prática esses outros conceitos de gestão que são tão importantes quanto a automação. Tá? Então, um dos grandes desafios de quem trabalha e ensina a gestão de processos é desfocar da área de TI. Né? Deixar de ser uma disciplina só de TI, que só automatiza processo, e sim uma disciplina de gestão. É que vocês vão ver, a parte de TI, ela entra numa dessas etapas do ciclo. Então, todo o resto do ciclo também é tão importante quanto. Tá? Então, nossa aula vai ser o primeiro esses conceitos, e aí a gente passa a seguir aqui. Cada parte da aula vai ser uma etapa desse ciclo. Então, esse ciclo, ele começa com o que a gente chama de identificação dos processos, que é entender quais processos que existem na minha organização. Eu entendendo o que a gente chama de arquitetura de processos. Eu tenho meus processos finalísticos, que são os processos que geram valor para a sociedade ou para os clientes finais. Eu tenho meus processos de apoio, que são aqueles que dão suporte aos processos finalísticos. Eu preciso de processos que ajudem eles a ser executados. Então, por exemplo, numa universidade, o processo finalístico é dar aula. Para dar aula, eu preciso de professores, eu preciso de materiais, eu preciso de infraestrutura. Então, eu vou ter processos de suporte que vão me fornecer esses insumos, recursos para os seus processos finalísticos. Os processos finalísticos são aqueles que vão gerar valor, gerar uma entrega à sociedade ou ao nosso cliente. E tem também os processos de gerenciamento, o processo de gestão, são aqueles que dão diretrizes, que organizam a organização. Então, entendendo isso, uma visão macro, uma visão micro de quais processos eu tenho na organização, eu começo o que eu chamo de melhoria contínua. Eu vou pegar um processo por vez e vou aplicar uma melhoria naquele processo. Né? Ou seja, vou fazer uma transformação de processo. E para isso a gente segue 5 etapas básicas. A primeira é a modelagem. O que é a modelagem? É eu conhecer o processo. Vocês devem conhecer, talvez, alguns fluxos de processo, fluxogramas, né? Ou mapas de processo. Aqui o BPM traz a modelagem de processo, que usa o BPMN. É uma notação um pouco mais robusta, tá? Que ela tem bastante elementos, mas ela segue muito parecida com o fluxograma. Então, a gente tem os eventos de início, os eventos de finais do processo, a gente tem as caixinhas, que são as atividades, tem as setas, que são os fluxos. E aí, essa modelagem, né, o modelo de processo é conhecer como o processo é feito, né, que a gente chama de modelo as-is do processo, ou seja, o processo como ele é hoje. Então, eu peguei um processo da organização, eu conheci como ele funciona, quem faz o quê, que etapas ele segue, que documentos eu uso, quais são os caminhos, quais são os erros no processo, e eu passo para a minha segunda etapa, que é a análise, que é eu entender e achar os problemas e as causas do problema do meu processo. Então, eu peguei um processo para fazer uma transformação, é porque é um processo que não está com desempenho adequado. Então, por exemplo, eu tenho um processo de pagamento e meus pagamentos, 70% deles estão atrasados. Então, é um processo que eu tenho que ter uma atenção. Ele não está com o desempenho que eu quero. Ou eu tenho um processo de atendimento
que a minha média de tempo de atendimento está muito elevada, eu quero baixar a média do tempo. Ou um processo de licitação, não sei quem trabalha no setor de compras, as licitações estão demorando muito, eu preciso diminuir o tempo de compras. Então, vai ser um processo alvo desse trabalho. Então, na análise, eu vou começar a identificar, eu vou analisar os tempos do processo, vou analisar as etapas do processo que estão duplicadas, vou analisar os gargalos, vou identificar onde estão meus problemas e as causas dele. E propor soluções. E aí eu vou para a etapa 3, que é o redesenho, que é o produto desse redesenho é o que a gente chama modelo to be, é o modelo, é o processo como eu quero que seja. Então, eu vou pensar como era, identifiquei os problemas, as causas, e como eu vou transformar o processo, como ele vai ser com aquelas melhorias. Então, que melhorias eu vou implantar, que mudanças eu vou fazer no processo. Aí vem a quarta etapa, que é a implementação, que é fazer esse processo que eu pensei, que eu desenhei, ser o processo real. Então, eu vou implantar mudanças, eu vou fazer treinamentos, eu vou desenvolver sistemas, eu vou criar novos documentos, eu vou mudar o fluxo do processo, eu tenho que ensinar as pessoas a fazer. Então, tem vários tipos de implementações que eu faço para que esse meu modelo desejado, que eu pensei, seja executado, seja aquele modelo que funcione. E depois eu vou ter que monitorar aquele processo. O que eu monitorar? Eu vou acompanhar se as melhorias funcionaram, e vou acompanhar como é que está o desempenho do meu processo. Se eu conseguir baixar o tempo de atendimento, se eu diminuir o tempo de licitações, se eu diminuir a taxa de erros do processo de pagamento, e eu vou continuar monitorando isso por um ciclo contínuo. E aí que a gente consegue fazer a melhoria contínua. Então, a gente monitora esse processo constantemente. Se o desempenho dele baixou de novo, eu volto a fazer esse ciclo no meu processo. Tá? Então, assim, hoje, então, pessoal, linhas gerais, né, que eu estou explicando o que é isso, né, a disciplina vai ser baseada nesse ciclo, né? Então, vocês vão ver que a primeira parte são os conceitos, depois a gente vai ter essas etapas, cada uma é um ciclo, e no final, nós vamos falar um pouquinho sobre governança BPM, que aí é como a gente implanta isso, como a gente gerencia isso, como a gente faz isso para mais de um processo ao mesmo tempo. Como é que a gente implanta o escritório de processos, para que serve o escritório de processos, né? Como é que processos se relaciona com gestão de pessoas, como é que se relaciona com gestão orçamentária, como é que se relaciona com tecnologia da informação, tá? E aí esse último tópico, que é a governança. Tá? Então, repetindo aqui, esse ciclo é para cada processo que eu quero melhorar, e a governança é como eu faço isso para todos, né? A gente chama assim, como é que a gente toma a organização, a gente começa a ver ela a partir dos seus processos. Ok, pessoal, tá? Então, vou mostrar um pouquinho como é que está o Moodle aqui desenhado para vocês. Aqui. Tá? Então, aqui todo mundo tem acesso ao Moodle, tá? Se vocês estiverem vendo aqui. A gente tem um plano de ensino, tem um plano de atividades, que está bem explicadinho aqui quais são as tarefas que vocês têm que fazer. Cada parte, qual é o horário, as datas. Né? Então, por exemplo, os conceitos, vai ter um vídeo, tem 2 textos, tem mais um vídeo, e aí tem exercício. Tá? E aqui bem certinho para cada um, quais são as regras, as orientações gerais, temos um fórum, tá? Então, minha dica é para os exercícios. Não deixem para fazer na última hora, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter uma aula de tirar dúvida segunda, e de repente vocês não fizeram nada, aí não vão conseguir aproveitar a aula. Né? Não precisa acabar a disciplina até a segunda, mas comecem a fazer. Aí o prazo é até a sexta-feira que vem. Se vocês começarem a fazer isso na sexta-feira à tarde, vai ficar apertado, vocês vão ter que fazer exercícios correndo, e não vão aproveitar a disciplina. Então, tentem tirar um pouquinho para cada dia, tá? As partes, elas não são grandes. A disciplina foi bem, assim, fragmentada, né? Vou mostrar aqui para vocês. Para que vocês consigam fazer uma aula por dia, ou uma aula a cada 2 dias, né? Consigam ver as coisas com calma, entender, anotar as dúvidas, tá? Então, só não deixe para a última hora, senão não vai dar conta, não vão conseguir aprender, tá? Aqui tem uma referência bem importante, que é o site Fundamentos ao BPM. Tá? Aqui tem todo o conteúdo que eu trouxe, bem aprofundado, para quem tiver interesse. Para quem quiser mapear processos, eu tenho a lista de softwares gratuitos, né, que precisam de instalação, ou pode ser web, para quem quiser entrar nesse assunto mais aprofundado. Temos as nossas videoconferências. Fórum geral de dúvidas. Coloquem tudo que vocês quiserem ali. Gostei desse assunto, quero conhecer um pouco mais. Não entendi o exercício tal, não entendi essa parte, pode me explicar um pouco melhor? Aí a gente vai tentando resolver pelo fórum, e o que não for resolvido pelo fórum, a gente vai trazendo para a aula de segunda que vem. E aqui sim, né, vocês vão ver, tem cada parte. Então, a parte tem o material obrigatório e a atividade, que é o exercício. Mesma coisa para a parte 2, vai ter um vídeo e o exercício da parte 2.
Parte 3, temos vídeos, textos, e assim sucessivamente, tá? Então, vocês vão ver que são as 7 partes da disciplina, segue esse modelo bem tranquilinho de fazer, tá? Então, pessoal, assim que funciona a disciplina, tá? Usem bastante fora, eu vou estar à disposição, só perguntar lá, temos os tutores, a Maísa está aqui representando eles, tá? A gente vai responder com a maior agilidade possível, tá? E em linhas gerais é isso, é bem-vindos à disciplina, espero que vocês gostem. A ideia de ser assíncrona também é para vocês terem a liberdade de fazer nos horários que fiquem melhor. Eu sei que todo mundo trabalha, que a especialização ela é puxada, né? Porque tem a questão do trabalho, esse final de ano também, esse período é bem puxado, mas estamos à disposição. E estou aberta agora, se quiserem se apresentar, falar que quem já conhece um pouquinho de gestão de processo, quem não conhece, onde é que vocês trabalham. Quem puder se apresentar, quais são as expectativas, se já tem algum assunto que vocês queiram que eu já vá pensando, além do que está na disciplina, já podem, por favor, fiquem à vontade. Tudo tranquilo. Vocês trabalham tudo em organização pública, né? Professora, o pessoal levantou a mão. Gilney? Gilney, por favor. Não apareceu aqui. Boa noite. Todos me ouvem? Sim. Sim. Na verdade, professora, é uma pergunta. O meu trabalho de conclusão, eu acho que vai se comunicar com a gestão de processos. E eu estava vendo os seus textos e eu sei que a senhora deu ali, obviamente, uma lista de bibliografias, mas nos textos não estão indicadas a quais bibliografias elas estão se relacionando. Se a senhora puder depois informar, porque é muito provável que eu vá utilizar alguma coisa desse material mais na frente também. Obrigado. Claro, Gilney, posso acrescentar mais bibliografia, sim. Com certeza. Luiz E algum Gustavo? assunto específico que tu queira falar, não tem problema. Vai me avisando que eu vou trazendo mais bibliografias. Tá ok. Obrigado, professor. De nada. Luiz Gustavo? Boa noite. Boa noite. Acho que a maioria das pessoas trabalha no Serviço Geológico do Brasil, professor, e eu queria tirar uma dúvida com relação aos softwares. Eles são alguma coisa optativa para a execução das atividades vai ter que ter instalado eles? Porque a gente tem a questão de corporativo, então a gente tem que solicitar todo que for instalar software para o TI da empresa, então eu não tentei ver ainda mais profundo, mas queria tirar essa dúvida se a instalação dos softwares são obrigatórios. Não, Luiz Gustavo, não é obrigatório. As atividades são todas resolvidas dentro do Moodle, não precisa o software, né? O software é mais para quem quiser mapear processos, testar e aproveitar a disciplina para tirar dúvidas comigo sobre isso, tá? Mas ele não é obrigatório. Tá ok, obrigado. Isso, pessoal. Mais alguém? Alguém fez, não sei se alguém da área de administração já fez a disciplina Organizações e Métodos ou alguma coisa parecida lá atrás? Sim, eu sou formado em administração e fiz. Certo? Quem foi que falou? Gilney. Hoje, né? Então, tá, é bem interessante. Tu vai ver que isso é bem parecido, tá? Tem muitas coisas similares, né? Claro, vai trazendo novas ferramentas, vão complementando, mas ela não é, digamos assim, uma revolução, tá? Ela é uma complementação, uma atualização de várias coisas que tem organizações e métodos. E alguma organização de vocês conheçam que já trabalhe com isso? Vocês já viram alguma coisa, processos mapeados? Já viram falar em escritório de processos? Bom dia, Rupi. Bom dia. Sim, na nossa empresa, no Serviço Geológico do Brasil, nós temos um escritório de processo, né? Acho que foi mais ou menos na época
pouco depois que a senhora comentou da Federal do Rio Grande do Sul, né, da universidade, acho que foi em 2015 que começou o escritório de processo. Tem algumas pessoas aqui que participam do treinamento que foram responsáveis pela estruturação, né, desse escritório de processo, que acho que deu uma evolução no desenvolvimento dos processos, dos projetos dentro do serviço geológico, né? Eu, particularmente, não tenho essa formação administradora, eu sou geofísico de formação, era mais técnica, né? Mas atualmente faz uns anos que eu trabalho como chefe da divisão da área técnica, mas a gente acaba se envolvendo em planejamento de PAT, de PPA e acaba indiretamente se envolvendo nessa questão de processos, de projetos, né? Tendo que saber como lidar, como executar. Isso é bem interessante o que você falou, né? Que não é só quem trabalha no escritório que vai usar essas ferramentas, né? Claro que o pessoal que vai estar no escritório ou um órgão semelhante, ele vai encabeçar isso, né? Mas todos os gestores, todos os responsáveis por processos, eles acabam atuando nisso, né? A gestão do processo, ela requer que quem está lá na ponta, atuando no processo, sendo responsável, participe, né? Então, isso aqui é bem importante, essa visão geral vai ajudar muito vocês nisso. Também a dialogar com o escritório de processos, né, da empresa de vocês. E outra coisa bem importante dizer assim, ó, tu falou, processo e projetos, né? Tudo que a gente faz numa organização, numa empresa, numa instituição, ou é um projeto ou é um processo. E o que seria a diferença entre eles? Quem sabe me explicar? Boa noite, pessoal. Vocês desculpem, eu estou com a internet um pouco fraca, eu não consigo abrir a câmera, mas eu também sou do Serviço Geológico. E aí, Luiz Gustavo, eu trago o complemento, até aproveitando o gancho da questão que foi colocada. Por volta de 2017, nós estruturamos o escritório de projetos da empresa. O escritório de projetos que são atividades que têm início, meio e fim, né? O Serviço Geológico do Brasil possui atividades, projetos, né? As entregas são, em especial, relacionadas a projetos. Existem também atividades continuadas, né? Programas de monitoramento hidrológico, mas que acabam entrando no monitoramento do PMO, considerando início, meio e fim de um exercício financeiro, de uma lei orçamentária, né? Então, quantas estações, quantas medições serão realizadas, né? E quantas estações serão monitoradas? Então, dentro do exercício financeiro. Então, a gente pensa nessa mesma lógica. Em 2022, aí, eu não sei se a Ana Vieira está aqui, 2021, foi estruturado o escritório de processos, também dentro da mesma área, né, que é a Suplan. E aí, sim, o escritório de processos, no intuito de revisão de fluxo de trabalho, né, que aí de atividades gerais, desde atividades relacionadas a processos finalísticos, mas também atividades relacionadas a processos de apoio, né, apoio administrativo ou até o apoio técnico, no caso também de apoios, por exemplo, das áreas de laboratório, né, de prestação de apoio técnico para entrega dos produtos e serviços prestados. E aí as duas áreas, o escritório de projetos e o escritório de processos, estão dentro da Superintendência de Planejamento Estratégico, que é a Suplan. E aí, enfim, aí aborda essas duas vertentes aí. Muito legal o teu relato, Isabela, no Serviço Geológico. Então, vocês estão com uma estrutura muito boa, tá? A ideia, assim, é as superintendências de planejamento cuidarem dessas áreas, porque também tem relação com planejamento. E é isso, existe o escritório de projetos, que vai tratar das metodologias dos projetos, e o escritório de processos, mas eles têm que conversar. E aí, como eu falei, e a Isabela respondeu muito bem, o projeto, então, tem um início, um fim, um meio e um fim. Então, ele vai ter um produto que vai ser entregue e acabou aquele projeto. Ele é executado, digamos assim, uma vez. O processo é a rotina. Eu vou executar aquele processo várias vezes, né? Pode ser um processo que eu execute todo dia, pode ser um processo que eu execute toda semana, ou, por exemplo, cada semestre, né? Se a gente falar em aulas, a cada semestre executa um processo de aulas. Mas são coisas que se repetem, né? Então, estão dentro da nossa rotina. E aí, eu perguntei, o que a gente faz numa organização? Ou a gente está fazendo uma coisa nova, uma coisa única, que é um projeto, ou a gente está fazendo
um processo, que é uma coisa que se faz de forma rotineira. Então, todas as atividades que a gente faz, elas são ou pertencentes a um projeto ou pertencentes a um processo. Que seja uma atividade mais finalística ou uma atividade mais suporte, elas vão estar em projetos ou em processos. Mas é muito legal que vocês já tenham, que aí vocês vão vendo a disciplina e podem fazer esse casamento com o que vocês já têm aí na organização de vocês. Acho bem interessante. Muito legal isso, Isabela, vocês têm os 2 escritórios. É bem avançado, assim. Vejo muitas organizações que só conseguem dar conta de um. Gilney está com a mão levantada. Sim. Vou me apresentar direito, professor. Meu nome é Gilney. Eu trabalho na Prefeitura de Porto Alegre, especificamente no Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. E o DEMAI, em 2005, implantou um escritório da qualidade. Começou como um escritório da qualidade. Hoje é uma gerência da estratégia. Dentro desse escritório, teve uma área, uma equipe voltada para análise e levantamento dos processos dentro do departamento. E alguns redesenhos. Culminou num manual de gestão. E dentro desse manual, mapeado todos os macroprocessos, microprocessos e intermeios entre eles, né, e as áreas envolvidas. E movimentou todo o pessoal a se envolver nesse tipo de... Claro que no primeiro momento foi um choque de cultura muito forte, né? Porque todo mundo é acostumado a fazer aquela coisa diariamente, a mesma coisa, sem perguntar a quem ia afetar, ou, não é? E então, no primeiro momento, assim, houve resistência, mas depois a coisa começou a ser recebida pelas pessoas, as pessoas começaram a se envolver e está rodando até hoje no departamento. Bem-vindo, Junei. Então, dizer então que eu conheço o escritório da qualidade do DEMAI, eu conheci, né? Fico bem feliz de saber que virou um escritório de gestão estratégica, né? Que ele cresceu. Eu acompanhei lá o início dele, né? Porque eu era estagiária ainda, e é um case de sucesso, tá? Porque essa área de processos, qualidade principalmente, depois a questão estratégica, não sei como está hoje, do DEMAI, ela é referência, tá? A gente foi muita referência para nós na URGS também, e é referência em vários lugares que eu conheço. Né? Porque é bem legal, assim, né? Quem tiver a oportunidade, quiser conhecer, se o Junei puder depois apresentar para os colegas, se tiver interesse, o DEMAI fez toda a questão dos macroprocessos, então identificou todos os macroprocessos, detalhou esses macroprocessos e criou, há muito tempo atrás, deve ter ainda programas de qualidade de melhoria de processo, né? Que as pessoas que atuavam no processo mesmo faziam essas melhorias. E aí isso, como gestão estratégica, imagina, Junei, que tenha elevado o nível de todo esse trabalho do DEMAI ali, é muito legal. Sim, tá? O sim. escritório da qualidade da DEMAI era muito interessante. Inclusive ganhou alguns prêmios. Com certeza, ganhou os prêmios, nos prêmios da qualidade, do PGQP que tinha, Isso, das altas isso. avaliações, acompanhei Exato. um pouco lá, acompanhei o início, né? Depois Sim. é premiado. Sim. Acho que não sei se tu lembra, era CMC, né? Que era o Ciclo de Melhoria da Contínua, alguma coisa assim. Sim, nós tinha o pessoal, as equipes que tinham, durante todo o ano, faziam um trabalho. E aí, no final do ano, eles apresentavam o seu trabalho em forma teatral. Foi muito bacana. Algumas coisas foram implementadas, outras se perderam, mas outras foram implementadas. E isso é bem legal, né? E esse programa que tinha esse evento final de apresentação, uma forma de valorizar as pessoas que se dedicaram a fazer as melhorias, né? E o Junei trouxe um ponto bem importante, pessoal, que é a mudança cultural. Quando a gente trabalha a questão dos processos, o grande desafio ele não é técnico, né? É técnico vocês estão aqui fazendo disciplina, a gente estuda, pega as referências, vê, vai aos lugares que faz e aprende. A questão toda são as pessoas, né? Então, ali, a primeira etapa ali, que é mapear o processo, aí a dificuldade que vocês vão encontrar, por exemplo, a gente encontra, a pessoa não quer dizer o que ela faz. Ah, mas por que você quer saber o que eu faço? Aí a pessoa vai lá e vai te explicar só, o processo funciona assim, 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 só vai te explicar o que a gente chama caminho feliz, e não as exceções do processo, e elas têm que ser mapeadas, né? Aí propor mudanças, né? Então, vocês trabalham com projetos, todo mundo que trabalha com mudanças sabe o quão difícil é fazer mudanças, né? Que as pessoas têm resistência a mudar a sua rotina, a percepção, por que tu quer mexer aqui? E aí, então, existe todo um processo paralelo
Então, a gente trabalha em BPM, que é fazer gestão de mudanças. Então, todas as técnicas de gestão de mudanças, elas têm que estar dentro da implementação do BPM. Né? Porque a gente precisa convencer, sensibilizar e envolver as pessoas. Né? Então, por isso que claro, cada um faz de um jeito, né? Mas uma coisa que eu prego na gestão do processo, nem todos fazem isso, mas é que a gestão de processo não se faz num escritório fechado. As pessoas elas têm que ser envolvidas. Quem atua no processo tem que ser envolvido nas mudanças, nas melhorias, nas decisões. Tá? Se for uma coisa só de cima para baixo, se for o pessoal do escritório vai lá e dizer o teu processo vai ter que ser assim, vai ter que ser assado, sem envolver as pessoas, isso não funciona. Mesmo que seja a melhor solução, ela não vai funcionar, porque as pessoas não vão aderir àquilo. Então, as pessoas envolvidas que executam o processo, elas têm que estar envolvidas no processo de mudança. Tá? Isso é muito importante, por isso que é uma mudança cultural. Né? As organizações que fazem, além de mapear processos, fazem a gestão para processos mesmo, elas trabalham a mudança cultural fortemente. Né? Aí, desde a alta gestão até o nível mais baixo, tem que estar envolvido, né, de diferentes formas, mas tem que estar todos envolvidos. E é isso que é a real gestão de processos. Mais alguém, pessoal, queira relatar sua experiência, trazer suas dúvidas já, alguma questão? Deixa eu ver se tem alguém que levantou a mão. Não. Então tá, pessoal, a aula de hoje era isso, era uma introdução, era um bate-papo, tá? Dizer que fiquem à vontade para trazer as dúvidas, os materiais que vocês precisarem. Né? Vão fazendo, bibliotecando a disciplina, tá? As partes, elas não estão obrigatórias dentro do Moodle, mas é para fazer em ordem, né? Vocês viram que as aulas elas seguem a ordem do ciclo BPM, então eu faço em ordem, tá? Se vocês fizerem fora de ordem, vai ficar difícil de entender. Elas têm uma lógica em ordem. E é isso, sejam bem-vindos à disciplina. Espero que vocês gostem, que o bichinho da gestão de processos pegue vocês assim, para vocês verem que é bem interessante. Não precisa ser especialista na área, mas são técnicas, são ferramentas que podem ser usadas no dia a dia de vocês, que vai sempre ajudar o trabalho. Né? A ideia de ver como se faz hoje e enxergar ali onde os pequenos pontos que possam melhorar, para melhorar o trabalho de vocês. Isso já é um grande ganho nessa disciplina. Certo? Então tá, nos encontramos na próxima segunda, tá? O fórum está à disposição e a disciplina acaba quase no Natal, tá? Então, não fique em recuperação para não ter um péssimo presente de Natal. Ok, obrigado, professora. Boa noite. Certo, obrigada, eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Professora, eu vou finalizar a gravação, então. Tá certo, obrigada. Boa noite, obrigado, professor.